Shalom, igreja linda. Ai, que maravilha contemplar vocês aqui sentadinhos na presença de Deus, já adorar o Senhor, né? Amém? E agora estão prontos para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito cada um de nós nessa noite. Amém? Passaram bem a semana adorando? Não vamos adorar somente aqui, né? Vamos adorar em casa também, né? Você esse hábito maravilhoso de adorar o Senhor. E nesse período, passei assim por umas lutas muito grandes, mas graças a Deus o Senhor me deu a vitória, né? Com relação à minha mãe, ela de repente parou de andar e depois oramos, voltou a andar. Aí você fala assim tão, né, rápido, mas foi uma luta, viu, gente? Graças a Deus, agora está andando, está bem. Ai, agradeço a oração, viu? As orações de vocês, com relação a nós. As meninas vieram aqui no retiro, fiquei lá, orando, e hoje ela está andando, voltou ao normal. E é um presente, né? É uma alegria poder ter nossos pais, né? Então, é muito precioso. Eu agradeço muito a Deus porque tenho pai, tenho mãe até hoje. E Deus tem, assim, nos abençoado muito, né? E eu senti a oração, né, de vocês, oração, apoio, eu agradeço muito, amém? Então, hoje nós vamos ler a história de um grande livramento do nosso Deus. Deus é Deus de livramento, irmãos. Amém? Deus nos livra. E, às vezes, quando você está, às vezes, no vale, você fica meio, assim, meio tonto, né? Porque, de repente, você toma um susto, né? Que susto é esse, né? Mas, de repente, passa aquilo lá. E uma coisa que eu noto, cada experiência que eu passo assim, de muita luta, eu me vejo subindo mais um degrau. Eu não sou a mesma, irmãos. Não sou a mesma. Desde que o pastor foi, eu sei que Deus me deu outro degrau. E agora, com essa experiência de minha mãe, eu me sinto em outro patamar. Interessante, né? E quem joga muito videogame vê, né, as fases, né? Tem aquelas dificuldades, você passou, você ganhou. Amém? Você não pode se perder nas fases, senão você não vai passar de fase, né? Aí o segredo é esse, irmãos. Não se perde. Quando vem luta, fica firme, lá, olhando para frente. Daí a vitória vem no instante. Você muda de fase, amém? Você vai para uma fase melhor. Lógico que vai ter lutas maiores, mas quanto maior a luta, maior a graça do Senhor. Amém? Então, e aqui nós vamos ler, durante essa história, o grande livramento de Deus para o povo de Israel. O povo de Israel é aqueles que vieram de Jacó, né, descendentes de Abraão. Eles chegaram com 70 pessoas ali no Egito, e eles ficaram uns anos, mais de 400 anos, e eles ficaram ali muito tempo escravizados ali. E essa história está em Êxodo 14, 9. Vamos lá? Capítulo 14, versículo 9. Vamos ler parte dessa passagem. Eu gostaria de desafiar vocês mesmo, quando você não tem muito tempo assim para parar e ler tanto a Bíblia, você pelo menos escuta a Bíblia, né? Vai orando em línguas, irmãos, e lendo e ouvindo a palavra, enquanto você está fazendo alguma coisa, você vai ver que isso vai te ajudar muito. Que até fevereiro, eu já ouvi toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e é tão edificante. E, além de ouvir, também tenho lido, né? Então, isso ajuda muito, não tem como você crescer sem você se alimentar. Não tem outro jeito. Ou você se alimenta bem para crescimento, ou você não vai crescer tanto, né? E vai ficar enfermo, né? Quando não tem uma qualidade de alimentação, nós estamos sempre enfermos. Então, a palavra, ela é viva, ela penetra o teu coração. Você vai ouvindo, depois, de repente, entra uma palavra, você fala, que coisa mais linda, volta lá e escuta de novo. Eu te desafio, irmão, fazer isso, viu? Se até fevereiro eu já ouvi todo,
de Gênesis Apocalipse, você pode, olha, esse ano eu tenho plano de ouvir muitas vezes. E além de ver, de ouvir, também ler. Isso aí vai te ajudar muito na tua vida espiritual. Então, aqui, nesse capítulo, nós vamos ler, pode ler comigo, vou ler essa parte. Então, o Êxodo, você podia iniciar a sua leitura, né, de Gênesis, logo você vai estar lá no Êxodo e você vai observando essa história com mais detalhe. Mas agora, hoje, nós vamos ler o versículo 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros, a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampando à beira-mar, perto de Piairote, de fronte a Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes, ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serão glorificados, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram a todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó, foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade de conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. E quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, os seus cavaleiros e todo o exército do faraó
que havia perseguido os israelitas no mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e uma parede à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Então, o texto que nós acabamos de ler nos fala sobre o momento exato em que Moisés estava conduzindo o povo para a terra prometida. O Senhor prometeu uma terra, e daí, depois de todo aquele sofrimento, né, de escravidão, eles eram escravos, o povo vivia sofrendo tanto, e muitos orando, clamando a Deus por libertação, nos salva, e finalmente o Senhor envia Moisés para dirigir o povo até a terra prometida. Só que Faraó não permitia a saída do povo. Cada vez que o povo tentava sair, ele segurava, porque o Senhor endurecia o coração dele. E daí, depois de 10 pragas, depois você vai lendo lá com o tempo, depois de 10 pragas, ele conseguiu liberar o povo, né? Liberou o povo. Mas quando ele viu que foi embora, gente, todos os escravos, tudo era feito pelos escravos. A mão de obra escrava foi todo mundo embora. Então, ele viu o que ele tinha feito, ele se arrependeu. Dizendo a Bíblia que o Senhor endureceu o coração dele e ele arrumou todo aquele tanto de soldados e um grande exército, né? E ele foi atrás. Falou, não vou deixar meus escravos saírem, não. Então, foi atrás dos escravos. E era essa multidão que saiu de lá, irmãos, não era um grupinho de pessoas. Você vai ver em Êxodo 12, 37, que era muita gente. Êxodo 12, 37. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens. Esse era o povo. 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros, porque o estrangeiro viu que eles estavam indo e também foram atrás, porque viu todo o livramento, né? Todos aqueles milagres das pragas seguiram. Então, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grande rebanho, tanto de bois, de ovelhas e cabras. Olha esse grupo de gente que estavam todos caminhando, indo, né? Caminhando. Então, Deus realizou muitos milagres, irmãos, no meio dessa multidão. E você vê também Êxodo 13, 21 e 22. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Gente, pensa, Deus estava na frente, indo na frente deles. Ele ia adiante deles numa coluna de nuvem. Então, porque Moisés estava dirigindo aquela multidão. Então, como que Deus se manifestou? Então, numa coluna de nuvem, durante o dia, aquela coluna de nuvem ia na frente e ele seguindo. E para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo. Por que o fogo? Porque ilumina. Então, de dia, uma coluna, uma nuvem, e de noite, uma coluna de fogo, indo na frente do povo. E assim podiam caminhar de dia e de noite, porque eles podiam ver, né? E no 22, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Então, quando o povo olhava aquela coluna, dizia, Deus está conosco, Deus está aqui. Amém? E aí via aquela coluna de fogo, ele observava e dizia, Deus está aqui. Então, o povo estava tão feliz, irmãos, eles estavam tão alegres. Imagina, foram tantos anos escravizados por aquele povo, né? E eles estavam tão felizes, e ali com as criancinhas, né? Imagina, tinha idosos também, né? Todos caminhando, aquela alegria, porque agora não são mais escravos, eles foram tirados da escravidão. Agora são livres, amém? E estavam tão alegres,
e que eles não eram mais escravos. Mas olha, pense bem. De repente, irmãos, quando esse povo olha para trás e vê aquele exército vindo com carros, com um tanto de cavalo, aquele exército que eles trabalharam o tempo todo servindo aquele povo, né? Então, tem gente ali que nasceu na escravidão, não sabe nunca o que é a vida de liberdade. Quando eles viram aquilo, irmãos, a grande alegria sumiu, desapareceu. Ele estava tão feliz pela liberdade, mas cadê a alegria? Sumiu a alegria, pareceu, eles estavam completamente desesperados, esqueceram. A nuvem não saiu, a nuvem estava ali. Mas olharam para trás, quando voltaram já estavam perdidos. Por quê? Por causa do medo. Digam, medo cega. É ou não é, irmãos? O medo te deixa louco. Então, eles ficaram com tanto medo, e eles esqueceram muito rápido de tudo que o Senhor tinha feito por eles. Porque tudo aquilo que aconteceu lá, as 10 pragas, nada aconteceu no arraial deles. Então, eles viveram momentos de milagres e milagres e milagres, mas o medo entrou no coração deles e ele se perdeu. E pensa bem com a nossa vida. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem o Espírito Santo de Deus, irmão? A palavra do Senhor diz que aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, nós temos esse Espírito que está dentro de nós, é o mesmo que estava com Jesus. Então, esse Espírito, esse poder está dentro de nós. Mas quando vem qualquer circunstância e a gente começa a sentir medo, você foca no Espírito e no poder que está dentro, irmão? Se você não focar em Deus, você se perde, você fica desesperado. E sabe o sinal do desespero? É murmuração, é reclamação. Olha, quando você tem um marido que reclama, um filho que reclama, uma esposa que reclama, murmura, reclama, é uma coisa tão dolorosa para quem convive, ainda mais para Deus, né? Então, observa, o povo desesperou e começou a reclamar. E ao invés de permanecerem acreditando em Deus, eles começaram a reclamar, nuvens estavam lá. Quando eles voltaram os olhos e começaram a reclamar, lá estava a nuvem não saiu de lá. Mas eles estão reclamando. Você vai ver isso em Êxodo, né? Êxodo 14, 10, nós lemos, mas vamos dar uma lida de novo, mais uma vez. Êxodo 14, versículo 10. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Você já viu quando você está aterrorizado, você precisa orar direito? Porque às vezes você está aterrorizado e você não sabe nem como orar, né? Mas eles começaram a gritar, porque clamar quer dizer gritar, né? Mas não motivado por fé, mas motivado pelo medo, pelo terror, pelo desespero, né? E aí olharam para Moisés e falaram: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Quando eles olharam aquele povo, aqueles soldados, aquele tanto de carros de guerra, pessoas que entendem o que é guerra, eles já se viram mortos, porque o coração deles era o coração de escravo, né? Eles vão matar a gente, vão acabar com a gente. E ele diz assim: nós te falamos isso. O que fez conosco, tirando-nos de lá? Foi Deus que os tirou de lá. Mas estava ele ali reclamando já com Moisés, né? E o 12 diz: já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, porque foi uma luta para tirá-los dali, porque eles estavam acostumados, tinham medo de sair dali, né? E ele falou isso: seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então, eles não estavam clamando com fé, mas era aquele clamor de desespero, de pânico, né? Que não tinha nada a ver de crer no Senhor. Então, o que Moisés faz? Moisés responde a eles, né? Você vê a resposta de Moisés em Êxodo 14, no versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes
e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Que Moisés já está profetizando, né? Moisés tinha intimidade com o Senhor e sabia que Deus estava no comando, né? E aqui ele diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Diga para o teu irmão, não tenha medo. Acalme-se. Amém? O medo te leva a fazer loucuras. Eu digo, o plano de Deus, o sonho de Deus resiste ao tempo, irmãos. Tudo que você tem que fazer é muito rápido. É rápido, tem casa rápido. Tem que arrumar um emprego rápido, tem que pegar rápido. Tudo, quando é muito rápido aí, tenha medo disso aí, se você tem correr disso aí. Corra dessa pressa, porque o sonho de Deus resiste ao tempo. O teu sonho também não. O teu sonho, você não tem paciência, né? E as coisas do diabo têm que ser rápido, mas Deus resiste esse tempo. Então, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Acalme-se, essa foi a palavra de Moisés para o povo. E Deus, o que Deus fez? Foi fiel a Moisés. Aquela multidão, né, de tantas pessoas. Eu acho que eles olharam e viram, nós estamos andando, né? Ninguém tinha carro aqui, e estamos com idosos e crianças, e tem tantas mulheres, o que a gente vai fazer? Esse povo vai massacrar, porque estavam vendo na ótica humana. E a nuvem estava lá, irmãos? Estava lá a nuvem? Estava lá. A presença de Deus estava lá. Mas ficaram tão desnorteados, desesperados, reclamando, visualizando a morte. Vamos morrer aqui. E não notaram, esqueceram a presença de Deus ali. Assim como nós, muitas vezes, esquecemos. Olha, eu aconselho pessoas que realmente digo, meu Deus, como esse ser humano diz coisa desse tipo, meu Pai? Com a presença do Senhor dentro dele. Meu Deus, desperta nossa vida, desperta nosso ser para entendermos que seremos julgados por cada palavra que pronunciamos, irmãos. Então, nós temos que ter esse respeito. Deus nos ama muito, mas o nosso amor para com Ele não pode ser menor, irmãos. Precisamos amar o nosso Deus de uma forma tão grande que não importa a circunstância, Ele está dentro de mim e eu amo e eu vivo para Ele e por Ele. Amém? Então, não podemos nos confundir como fizeram esse povo aqui. Então, veja só, a resposta de Moisés, você encontra em Êxodo 14, versículo 15. Disse, então, o Senhor a Moisés. Aí Deus pega, porque imagina, Moisés, aqui está o mar, gente, pensa aí. Aqui está o mar, e aqui o exército, e o povo ali no meio. E aí imagina Moisés. Moisés estava clamando a Deus ou não? Estava clamando também, irmão. Estava ou não? Clamando. Gente, ele não tinha visto isso acontecer na vida dele. Do mar se abrir, você sabe, porque você leu a história, né? E ele viu o mar, e ele viu o exército, ele viu o povo, e ele estava clamando também. E aí, o que o Senhor disse para ele? O Senhor disse ele, por que você está clamando a mim? Olha o que Deus disse para Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Avante aonde? O mar estava à frente, irmão. Diga para eles avançarem. E Moisés não fica pensando ali, questionando. E aí o Senhor vai orientar. Como? Erga a sua vara, estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Quando você escuta isso de Deus, você obedecer, você tem que crer, é ou não é? O que ele fez, ele só obedeceu. Eu, porém, disse o Senhor, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota
do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Saíram atrás daquela multidão com esses carros de guerra e tudo, né? E você vai ver aqui como o coração de Moisés, pensa um pouquinho do lado de Moisés, como que estava o coração dele? Aquela aflição, né? Imagina. Mas no meio de tudo aquilo, ele conseguiu crer e obedecer. Diga, crer e obedecer. Então, veja o cuidado. Eu queria que você visse o detalhe, assim, detalhes. Eu gosto de ler a Bíblia, ouvindo, né? E eu vou observando os detalhes do carinho de Deus aqui, né? Você vê o cuidado de Deus na proteção maravilhosa. Observa lá no Êxodo 14, versículo 19. Você vai ver aqui. A seguir, o 21. Espera aí, 14, 21. 14 e 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel, olha o que o anjo fez, irmãos. O que ele fez? Ele se retirou, colocou-se atrás do povo. Então, o anjo estava na frente, né? Então, ele foi e ficou lá atrás do povo, entre o exército e o povo. A coluna de nuvem saiu também da frente deles e se pôs atrás. Ficou atrás, junto com a presença do Senhor. Então, os egípcios israelitas, eles ficaram entre, né? Aqui está o israelita e aqui está o exército e a nuvem de fogo aqui. Olha o milagre. De repente, a luz para os egípcios, aquela luz não iluminava os egípcios. Ele estava no escuro, não conseguia passar, não conseguia pegar o povo de Israel. O povo de Israel tinha luz. Aquela coluna de fogo iluminava o povo do Senhor. Mas eles não. Eles ficaram a noite toda no escuro, sem conseguir passar, durante a noite. Então, quando eles estavam daquele jeito ali, você viu o carinho de Deus cuidando. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Está vendo aí como é que foi? Toda aquela noite, o vento soprando, o povo ali esperando, né? O coração deles, e o exército perdido nas trevas, porque a coluna e o anjo do Senhor estavam entre os dois. Amém? E daí, o que aconteceu? Com o forte vento, as águas se dividiram mesmo. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. E você vê, e os egípcios, quando viram aquilo, falaram, vamos entrar também, né? Foram tão corajosos, né? Entraram, quando viram que eles passaram, foram atrás. Os egípcios perseguiram. E todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás dele no meio do mar, atrás do povo. No fim da madrugada, quando foi a travessia do Mar Vermelho? Foi de madrugada, irmãos. Está vendo que tem uns segredos aí na madrugada? Tem. Tem ou não tem? A travessia do povo de Israel foi na madrugada, irmãos. Então, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus cavalos começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram. Eles lutaram, porque eram homens de guerra, eram homem que entendia, né? E quando eles viram as rodas quebrando, aquelas coisas lá que não estavam conseguindo conduzir, ele falou, gente, vamos correr, porque o Deus do povo de Israel está lutando contra nós. Nós não vamos dar conta, porque não está normal, né? Vamos fugir. E o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar.
E quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó havia perseguido os israelitas. Mar adentro, ninguém sobreviveu. Diga, ninguém sobreviveu. Não, mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. E naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. Que Deus tremendo é esse, irmãos? Você acha que nosso Deus mudou um pouquinho? Esse Deus, ele é tremendo, irmão. Quando eu vejo a grandeza de Deus, eu fico assim tão impressionada de ver esse amor, esse carinho. E você vai ver na história lá do povo de Israel, quanta ingratidão. E Deus sabia que eles iam fazer tudo aquilo, mas ainda assim os livrava, né? Tanto amor, tanta paciência do nosso Deus. Pense como Deus tem sido paciente, irmãos, com você e comigo. Tem ou não? Quanta paciência, quanto amor, quanta dedicação, né? Ele não somente abriu o mar para o povo atravessar do terra seca, mas ele destruiu os inimigos, irmãos. Ele acabou com os inimigos que estavam perseguindo o seu povo. Então, até hoje, nós vemos milagres como esses acontecerem. Até hoje. Se você crê, você pode ver esses milagres, irmãos. Foca, porque muitos de nós focamos nos problemas, na circunstância. Às vezes, estou num quadro de depressão. Meu Deus, foca no Senhor, irmãos. Amém? O Senhor deve ser o nosso foco. Então, o diabo, ele vem com toda a fúria, irmãos. Você saiu do reino dele. Aí você acha que ele vai, como o faraó, acha que você era escravo dele. E ele vai deixar você assim à vontade. Ele vem muitas vezes com fúria. Ele lembra e fala, peraí, eu vou lá pegar de volta meu escravo. Então você tem que se levantar em Deus e resistir. Amém? Você não pode dar mole, não. Então o diabo vem com toda a fúria sobre os filhos de Deus, que antes viviam escravos do pecado. Nosso Deus entra com providência, abre o mar e entrega a vitória em sua mão. Amém? Então, talvez você se encontre encurralado. Não sei, muitos de vocês estão, às vezes, encurralados com tantas lutas, com escravos de angústias. Nós pregamos tanto sobre o perdão, mas, olha, parece que isso aí, o diabo só fala assim, aquela isca. Porque já sabe, muitos de nós, que tem aquela dificuldade de perdoar, né? Então, ele vem aí, você se torna escravo de angústia e de sofrimento, de dores assim terríveis, né? Escravos do pecado. Se você tem tentação para entrar na internet, hoje, o jovem não precisa ir lá no mundo pecar, ele pega dentro do seu quarto, com o seu celular, às vezes crianças, entendeu? Então, você tem que saber que atrás daquilo existe o inimigo que quer voltar, quer que você se torne o escravo de novo, irmão. Amém? Então, nós não podemos deixar essa coisa acontecer. E é muito devagar, você às vezes não está nem notando, né? Às vezes vem muito silencioso, muito tranquilo, para você se enganar. Mas fique atento, irmão, atento, você não é o escravo. Porque outras pessoas que sentem, de vez em quando, pelos aconselhamentos que eu vejo, são escravos do medo. Eu tenho medo da doença, medo de sair sozinho, medo de dirigir, medo de avião, medo. Eu disse, Santo Pai, esse Espírito que está em nós é o Espírito de poder, amém? E o verdadeiro amor, o que ele faz, irmão? O verdadeiro amor lança fora o medo. Então, o medo, ele supõe castigo. O que quer dizer isso? Quando você teme aquilo que você teme, você terá. Por isso que o medo supõe castigo. Ele traz aquilo que você teme. Por isso você tem que resistir, entrar, mergulhar no amor, porque Deus é amor, e o amor, ele é aquele que lança fora o medo. Então, quanto mais de Deus, muito mais de Deus,
menos medo. Amém? Então, talvez você tenha se sentido como Moisés. Às vezes, Moisés ele estava ali convivendo com pessoas sem fé, negativa, que murmura por tudo, tinha uma autoimagem terrível, se viam como escravos, não acreditavam em nada. E ele convivendo com aquele povo ali, muitas vezes está desse jeito. E se você vai seguindo essas vozes negativas, se você não cuidar, irmãos, você sai do alvo, você perde a paz, você tira o foco. Porque a pessoa, às vezes, ela não está bem, né? Ela não está bem com Deus e ela não te deixa fluir. Mas Moisés não, Moisés se manteve firme. E assim nós devemos fazer, amém? Não fica dando ouvido, clama a Deus com fervor e Ele te socorrerá, amém? Então tenha em mente sempre isso, irmão, nunca esqueça. Satanás tentará usar pessoas e circunstâncias para fazer você desistir de prosseguir. Ah, você está bem com Deus? Espera aí, vou dar um jeito aqui para dizer. O que ele quer? Que você desiste de seguir a Jesus, por quê? Porque você vai ser escravo dele de novo. Porque não tem meio termo. Ou você é muito de Deus, ou você é dele. Não tem essa coisa de ficar, eu não sou de um nem de outro. Não tem isso, irmão. Você é livre ou você está escravo. Isso que você tem que entender. Você é livre ou é escravo. Eu prefiro ser livre. E você? Então, não, eu não vou ficar firme com Deus. Eu vou dar um tempo. Já deu o espaço. Aí ele vem com tudo. E quando você vê, meu filho, está mais escravizado do que pensa. Então, tenha isso em mente. Ele tentará usar pessoas, usar circunstâncias para você desistir de prosseguir da sua caminhada com Cristo. Mas o sangue de Jesus Cristo, diga, o sangue de Jesus me dá liberdade. Então, Deus enviou seu Filho para nos tirar dessa escravidão. Então, podemos viver uma vida com Jesus. Olha, uma coisa que eu sempre disse a Deus, viu? Eu me converti e sempre digo isso. Pai, eu te amo tanto, 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 que, sabe, se não existisse o inferno, o diabo, nada, ainda estaria contigo. Então, eu não sirvo a Deus com medo do inferno. Eu sirvo a Deus porque eu amo. Eu amo muito. E eu falava isso para Deus lá no Rio de Janeiro. E eu dizia, Senhor, eu tenho só uma vida para viver, eu quero vivê-la plenamente em Ti. E o Senhor foi me conduzindo. E até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu sei, sabe, irmãos, que Deus tem muito para cada um de nós. Amém? Eu sei que todos vocês que Ele trouxe para cá é uma família. Tanto é que quando eu oro pela minha família, eu oro por meus filhos espirituais também. Então, eu tenho meus filhos naturais e meus filhos espirituais. E eu declaro sobre vocês as mesmas bênçãos, pedindo que Deus dê saúde, coragem, força, prosperidade, porque eu sei que há uma aliança, eu tenho uma aliança com Deus, amém? Então, não olhe para o mundo, irmão, não vale a pena ficar ali focando no mundo, mas olhe para Jesus, viva Cristo. Olha, quando você está ouvindo a palavra, orando em línguas, e quando a sua mente vai se desviando dali, você vai repetindo aquilo que você está ouvindo. Porque aí você traz a sua mente de volta, amém? Porque não é para ouvir e ficar lá desligado, né? Que às vezes você está ouvindo, mas está longe. Não, traz a sua mente de volta para você ouvir a palavra. Quando você está ouvindo, muitas vezes eu até volto o capítulo e falo, peraí, tem uma coisa aqui, aí eu repito tudo, porque você tem que estar domando a tua mente, amém? Então, quantas vezes muitos de nós aqui, está sendo impedido de ir à frente? Olha, quantas vezes você se sente desanimado, cansado, sabe? Está tão cansado e está paralisado por aquele mar de problema, né? Não sei se no casamento ou no emprego, está querendo desistir, né? Quantas vezes você tem vontade até de voltar para trás. Mas você viu o que acontece? Atrás, quando você olha para trás, o inimigo ele aproveita de você. Te enche de temor, te enche de pânico. Então, não olhe para trás. Não desista.
Nunca volte para trás. Diga para o irmão, não volte para trás. Não desista. Eu não sei quais suas lutas, seus problemas. Mas uma coisa eu sei, que o Deus que abriu aquele mar para o israelita passar e totalmente livre, ainda destruiu seus inimigos, é o mesmo Deus. Ele é o meu Deus, ele é o teu Deus. Então, quando você tiver com uma dificuldade muito grande, você fala, pastor, é grande, essa dificuldade é grande. Aí você pensa, meu Deus é maior. E ele abriu o mar vermelho, ele há de abrir esse mar de problemas também. Amém? Então, é possível também que muitos ficam te interrogando, cadê teu Deus? Cadê teu Deus? E daí? Você fala, Deus está comigo? Ele é meu Deus. Não importa a circunstância. Quando aparece algum teste, irmão, tira 10. Não tira nota baixa em testes, viu? Tem testes de amor. O Senhor, Ele é Pai. E Ele fica nos provando. Então, nós devemos sempre mostrar a Ele que nós o amamos. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Amém? Então, não pense em desistir dos teus sonhos. Diga ao teu irmão, não desista dos teus sonhos, irmãos. E não pense em desistir da tua vida. Minha vida não vale nada. Como que você não vale nada? Se Deus morreu para a tua vida, sabe essas coisas? Fere o meu ouvido, não suporto ver essas coisas. Sabe, não suporto dizendo, eu não tenho valor. Meu Deus, como se Deus deu um filho único para morrer no teu lugar. Diga, eu tenho valor. Então, não escute essa voz do inimigo dizendo que você não tem valor, você não presta. Que não presta? O Senhor te ama, morreu no teu lugar, te salvou e te deu o céu para a eternidade e quer que você viva bem aqui na terra também. Amém? É viver aqui sofrendo, depois morrer e ficar bem. Não. Ele tem planos para te deixar bem aqui também. Você vê em Salmo 34, 8 e 9 diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom. Você provar e ver como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, se você teme o Senhor, não vai te faltar nada. Porque hoje a nossa linguagem com os nossos pais terrestres é uma linguagem tão terrível, viu, irmãos? Você pode ver os desenhos animados, se você não vigia seus filhos, devia vigiar. Todos os desenhos, que eu, sem tirar eu fico vigiando por causa das crianças, os pais são uns debilóides e as crianças ficam rindo do pai. Meu pai! Zombando dos pais. Então, criando uma geração de que os pais são retardados. E eles são os caras, eles enganam o pai, eles fazem o pai de bobo. Você pode ver a linguagem do desenho. Eles não têm mais aquela linguagem de honra, de respeito. E daí foi formada uma geração que não respeita. Teve alguém que diz assim, que falando para o filho, eu não sou teu amigo. Eu sou mais do que teu amigo. Porque um amigo não vai dar a vida por você, e eu daria. Eu sou como pai, eu daria minha vida por você, meu filho. E se eu tenho alguma coisa, por exemplo, eu estou com um prato de comida e você não tem, eu dou o meu prato para você. O seu amigo não fará isso. Entendeu? Então, eu sou muito melhor do que seu amigo. Eu não sou teu amigo, eu sou teu pai. Então, essa expressão de pai, esse respeito, se perdeu muito nessa geração. E nós precisamos, vocês que têm os pequeninos, né, resgatar esse respeito, né, esse amor. E quando você chega para Deus, não é essa linguagem de hoje, irmãos. E aí, Deus, você não está me ouvindo? Não, cadê o Senhor? E essa não é a linguagem para você se referir ao nosso Deus. Você deve chegar a Ele com respeito. Então, aqui diz assim, temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, se você teme o Senhor, você tem essa linguagem de respeito. Mas Ele é meu pai. Sim, Ele é meu pai, eu amo, mas eu respeito também. E fala essa linguagem de respeito com Deus. Amém?
Então, ao invés de você desesperar em dias difíceis, irmãos, às vezes tem dias que você está num desespero tão grande e fala tanto absurdos para Deus, que são orações que não passam do teto. As orações que você tem que fazer são todas, tem que ter base na palavra, tem que orar a palavra. Se ele, Senhor, me guarda. Ué, que oração é essa? Deus não te guarda, não, irmão? Tem que dizer, obrigada, Senhor, porque o Senhor me guarda. Amém? Senhor, supra a minha necessidade. Tá certo, irmão? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Daí você orou a palavra. Eu sei que o Senhor vai me ajudar, porque o Senhor me cuida, o Senhor é meu Pai. Está vendo a diferença? Então, nós precisamos orar a palavra e não ficar falando palavras que até ofende o Senhor e não passa do teto. Então, obedece o que Deus manda fazer, irmãos. Precisamos obedecer o que Deus manda. Deus manda perdoar, não importa quem seja, é perdoar e ponto. Ele manda, assim será. Amém? Então, não tenha medo, permaneça firme. E você vai ver a forma gloriosa como nosso Deus vai trazer vitória para você. Amém? Então, nosso Deus sempre dá o livramento. Diga isso. Meu Deus sempre dá o livramento. Sempre. Então, fique atento à ordem do nosso Deus. Fique atento. Não fica distraído. Você vê em Êxodo 14, 15. Você vê ali o 15. Disse então o Senhor Moisés, por que você está clamando a mim? Então, não é para clamar, é ficar atento. Diga aos israelitas que sigam avante. Então, fica atento, ouvindo o que o Senhor está falando. Então, naquele momento, o que Deus está falando para Moisés? Moisés, não é a hora de clamar, é hora de marchar. Amém? Não é para ficar aqui parado, clamando, mas é hora de marchar, é hora de agir. Diga, agir. Então, Deus estava mandando a Moisés, naquele momento, trocar a oração pela ação. Oração trocada pela ação. Fique isso muito claro no teu coração. A oração deve ocupar um lugar muito importante na minha vida e na tua, viu? A oração precisa ter, assim, um lugar, um espaço muito grande na tua vida. Você precisa orar muito, orar sempre, mas existe tempo para orar e tempo para agir. Diga, tempo para orar e tempo para agir. Amém? Às vezes você sabe, irmão, você sabe o que fazer, porque Deus já te falou o que fazer, já te orientou o que fazer. Aí você, por medo, fala, eu vou orar. Não vou orar. Eu estou orando. Mas não é a hora de estar orando, é a hora de estar agindo, irmão. Porque você sabe que Deus quer que você faça. Porque Deus já falou. Imagine se Moisés ficasse ali clamando, e Deus falou, não, é hora de avançar, não é hora de clamar. Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Então, abrir o mar é com Deus. Amém? Diga, abrir o mar é com meu Deus. Marchar é minha vez, é minha ação. Eu preciso tomar essa atitude, né, de marchar. Então, seja muito obediente, irmãos, porque às vezes Deus te fala coisa que você não quer muito obedecer, né? Deus diz não, aí você não quer, você quer o sim, mas Deus disse não. Senhor, meu filho, não de hoje, daqui a 30 anos é não, daqui a 1000 anos é não, amém? Que Deus não é teu pai ou tua mãe, que você vai enganar, sabe, convencer, não. Então, você muitas vezes, você sabe o que fazer, mas você não quer fazer, não quer obedecer. Então, seja muito obediente. Foi a obediência de Moisés e as orientações de Deus que salvou o povo. Ele seguiu exatamente como Deus disse. Então, quando você seguir corretamente as orientações de Deus, o mar vai se abrir, irmão. Amém? Então, hoje, no dia de hoje, você deve clamar ao Senhor com fé.
Clame com fé. Não clame, porque aquele povo estava clamando baseado no medo, né? Estava aterrorizado. Mas aqui, Moisés estava clamando com fé. E ele abrirá o mar de problemas e você passará completamente livres. Amém? Você crê nisso? Então, pela fé, aceite a orientação do Senhor, irmãos. Aceite. Às vezes parece muito... Porque o Senhor disse para Moisés, vai abrir o mar. Imagina se ele ficasse, como assim? Terra seca? Como assim? Não. Ele só obedeceu. Ele obedeceu. Diga, Moisés obedeceu. Então, fique atento. Apenas creia. E não tome nenhuma atitude precipitada. Eu não estou dizendo para tomar atitude precipitada. Mas agindo na paz de Deus, na paz. Lembra que a paz é o árbitro do coração? Agindo na paz de Deus, você receberá a direção do Senhor. Você crê nisso? Quando você está em paz com Deus, Ele vai trazer a direção. Em qualquer casamento, futuro, empresa, não sei o que é que está gritando dentro de você. Mas Deus sabe, com aquele mar de problema, que Ele há de abrir e você vai passar. Você crê que você vai passar? Então, quando Deus te direcionar, avance. Não fique parado. Diga, Deus vai abrir o mar. De novo, Deus vai abrir o mar. Então, lembre-se, você não é mais escravo. Diga, eu não sou mais escravo. Nunca vou desistir. Nunca vou voltar para trás. Vou ficar atento à ordem de Deus. Serei muito obediente a Deus. Diga para Deus, Senhor, eu recebo essa palavra. Não vou olhar para trás. Nunca vou desistir, Senhor. E eu creio, Pai, que esse mar de problemas vai abrir. Em nome de Jesus. Porque eu estou contigo, Senhor. Todos os dias. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Diga para ele, Senhor Jesus. Não tem volta, Senhor. Sou teu para sempre. Diga mais uma vez, Senhor Jesus. Não tem volta. Sou teu para sempre. Aleluia! 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 Glória! Glória! Glória a Deus! Ah, santo és! Aleluia! O Senhor vai continuar ministrando o teu coração durante essa noite, durante essa semana. Você crê nisso? Então agora, com muita gratidão, teu coração entrega ao Senhor seus dízimos, suas ofertas. Esse é um momento glorioso de glorificar o Senhor com as suas ofertas. Glória a Deus. Agora você pode, todos vocês aqui podem virar, levantar aqui, irmãos, vamos fazer nossa oração abençoando nossa cidade. E aqui vocês, todos aqui, lá para trás, está nesse lado. Aqui, deixa eu ver, até o Naldinho, levanta sua mão, Naldinho. Vocês podem virar para lá. Então, agora, vocês daqui, podem vir, todos vocês aqui comigo, para cá, para esse lado, tá? Levanta a sua voz e começa a abençoar a nossa cidade. Abençoa a nossa cidade, gente. Há um poder quando a igreja se reúne. Pai, aqui estamos reunidos, Pai, agradecidos, porque Tu estás conosco todos os dias. Até a consumação do século, sentimos Tua presença, Teu amor, Tua graça. Senhor, sabemos que estamos aqui porque o Senhor tem permitido, Pai. Temos certeza que o fim dos tempos está próximo, o Senhor está vindo já. Mas, ó Pai, enquanto estamos aqui, queremos abençoar Ji-Paraná. Os 4 cantos de Ji-Paraná, receba agora a bênção do Senhor. Que os anjos do Senhor estejam entrando, ó Deus, em cada lugar
ó Deus, limpando, purificando nossa cidade, acabando com toda essa praga, com todas as doenças, Senhor. Que esse Covid cesse. O nosso sonho muito é tirar a máscara, ser decretado a libertação total, Senhor. Então clamamos, Pai, pedindo que o Senhor desperte a sua igreja, porque a solução está na mão da igreja, meu Pai. E nós sabemos que se teu povo, que chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face, o Senhor há de ouvir do céu. Então, ouça nosso clamor. Abençoamos de Paraná, Senhor, com prosperidade, com saúde, com purificação. Que morra todo tipo de vírus de Covid-19 e todas as suas mutações, Senhor, no nome de Jesus. E as mesmas bênçãos nós pedimos para os 4 cantos de Rondônia também e os 4 cantos do Brasil. Que os anjos do Senhor estejam entrando agora em ação, trabalhando, liberamos Miguel com sua espada de fogo para que haja total proteção. Limpa os céus de Ji-Paraná, limpa os céus de Rondônia, Senhor, e os céus do Brasil. E todos aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, que serão teus filhos, que o Senhor já tem como escolhido seus, Senhor, que o Senhor esteja trazendo, Pai, no nome de Jesus. Abençoamos também as igrejas, os pastores e todos os seus filhos. Desperta a tua igreja de Ji-Paraná, de Rondônia e de todo o Brasil. E aquele que crê, diga amém. Então agora podem virar aqui, vou abençoar a tua vida, amém? Levanta a tua mão bem alto. Senhor, consagramos a Ti as ofertas e somos tão gratos, Pai, porque o Senhor tem nos dado saúde, vida. Reconhecemos que a vida que temos hoje, aqui e agora, foi o Senhor que nos deu, Pai. Somos gratos pela vida, gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. E, Senhor, muito obrigado pela saúde, Pai, que é o bem mais precioso que temos depois da salvação, Senhor. E nós te agradecemos, porque o Senhor, nesta noite, esteve conosco. Então, Pai, que cada um que semeou a sua semente de gratidão ao Senhor, o Senhor esteja multiplicando, Pai. E tudo que eles colocarem em suas mãos, que prospere. Em nome de Jesus, aqueles que entregaram os seus dízimos a Ti, que haja prosperidade. Livre o Senhor de toda a seta do inimigo. E onde eles tocarem, seja abençoado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, não somente eles, abençoe também seus filhos. Ó Deus, todos os seus bens sejam guardados e protegidos. No nome de Jesus. E aqueles que não tiveram semente para semear, que o Senhor esteja trazendo para eles, ó Deus, um emprego, trabalho, para que eles possam também entregar, Senhor, a Ti, aquilo que o Senhor tem dado a eles, Senhor. Eu os abençoo agora no nome de Jesus. E, Senhor, que essa semana seja uma semana tremenda, Senhor. Que seus filhos possam passar pelo mar dos problemas, segurando nas suas mãos, Pai, e protegidos por Ti, porque o Senhor está dentro deles. Que eles tenham essa revelação essa semana, que esse poder tremendo que temos dentro, que é a presença do Espírito Santo em nós, Senhor. Revele a Teu povo, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a cruz do Calvário. E eu aplico sobre eles os 7 derramamentos de sangue, Senhor, no nome de Jesus, e que eles sejam invisíveis aos olhos de Satanás e dos homens maus, Pai. E que eles não venham causar acidente, nem sofrer acidente, livre de todo sequestro, de todo assalto, roubo. Que eles tenham uma semana próspera, Senhor, cheio de saúde, de boas ideias, e muita paz, que exceda todo o entendimento deles, Pai. No nome de Jesus, que a Vé te abençoe e te guarde. E que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levanta o seu rosto e te dê shalom, igreja. Deus abençoe.